Oi, gente! Hoje eu vim trazer um resumo das minhas leituras do mês de janeiro. Eu acho que eu comecei o mês muito bem, porque eu favoritei 2 livros. Eu também abandonei outros 2 que não vão estar nesse vídeo, mas eu falei desses 2 livros abandonados no vlog de leitura que saiu no canal, então vocês precisam ver os vlogs que saem também. Mas esse daqui é um resumo, né, do que eu concluí nesse mês de janeiro. Eu acabei lendo 7 livros. Mas antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Também venha fazer parte do meu clube de leitura no Catarse. É um novo projeto desse ano que vocês podem vir participar e fazer leituras coletivas comigo e apoiar o meu trabalho. Tem outros benefícios lá também que vocês conferem no link. E também entre no meu canal do Telegram para receber notícias de lançamentos de livros e promoções de livros também. Os primeiros livros que eu concluí ali no começo do mês foram livros que eu já tinha começado a ler no final do ano. Então, o primeiro livro que eu terminei foi Era Uma Vez um Coração Partido. Esse livro aqui é um spin-off da trilogia Caraval, mas eu recomendo que vocês leiam a trilogia Caraval antes de ler esse livro, porque ele dá todos os spoilers do final da trilogia Caraval. Nós também acompanhamos aqui um personagem muito importante, que também era importante no final da trilogia Caraval. Tem muita conexão mesmo. Então eu, Patrícia, acho que esse daqui é uma continuação, que vocês precisam ler os outros livros. Como eu amo a trilogia Caraval, eu tava muito animada para esse livro e eu acabei gostando bastante, até porque o Príncipe de Copas, o Jax, é um personagem que eu tinha me apaixonado muito no outro livro, assim, ele é um personagem bem intrigante, muito interessante, então ele tá bem presente aqui nesse livro, mas nós temos como protagonista a Evangeline. A Evangeline, ela tá com o coração partido, ela gosta de um cara que vai se casar com a sua irmã postiça. E daí, ela quer que esse casamento não aconteça. Então ela faz um pacto, um acordo com o Príncipe de Copas, que é um ser mítico. Ele é um arcano, assim, muito poderoso e ele possui algumas habilidades mágicas. E ela faz esse acordo para ele fazer com que esse casamento não aconteça, mas o preço disso vai ser bem alto e ela acaba fazendo um acordo muito poderoso com uma pessoa muito poderosa. Isso vai trazer várias consequências aqui ao longo da leitura. Então, gente, isso daqui é uma fantasia assim que traz alguns mistérios bem interessantes a respeito desse personagem, das coisas que ele está envolvido e nas coisas que a Evangeline está se envolvendo ao fazer esse acordo com ele. Ele também vai ser um livro, né, que vai tratar aí da evolução dessa personagem, porque ela acaba quebrando muito a cara e fazendo coisas que você passa muita raiva, sabe, com essa personagem ao longo do livro. Ela não é uma personagem muito agradável. Eu acredito que ela vai ter uma evolução bem grande aí nos próximos livros, pra gente gostar um pouco mais dela. E pra quem gosta de fantasia com romance, esse livro, ele não tem necessariamente romance, mas ele tem aquela faísca. Porque assim, gente, eu classificaria esse romance como um dark romance, porque o Príncipe de Copas, ele tá totalmente manipulando a Evangeline. Ele manipula e controla ela para as finalidades dele, entende? E ele também tem um poder de persuasão, faz parte ali dos poderes dele. Então, a maior parte do tempo, ele é uma pessoa controladora. Então, ele não é uma pessoa de um caráter bom, digamos assim. Ele é como se fosse um anti-herói aqui na história. E ter o envolvimento dessa protagonista com ele faz com que seja meio errado, digamos assim, mas a gente gosta. Esse é o problema, a gente gosta dessa tensão que fica entre os personagens. Então, se você gosta desse tipo de romance, se você gosta da mocinha se apaixonando pelo vilão, por exemplo, esse daqui é um bom livro, assim como nós tivemos um pouquinho disso também na trilogia Caraval. Então, eu acabei curtindo bastante. Eu pensei que eu não fosse gostar muito, porque eu não tava gostando tanto assim da protagonista, mas o Jax, ele responde assim pelos dois. Ele é um personagem muito interessante. Vou fazer uma outra comparação. Se vocês gostam do Darkling, da trilogia Grisha, vocês vão gostar do Jax. Outra coisa que eu quero mencionar desse livro também, gente, é que mais pro final, a autora coloca uma farofada, assim, ó. Ela coloca outros elementos de fantasia aqui que eu não imaginava que poderia ter na história. Daí eu não sei se eu gostei muito disso. E por conta disso, eu não dei 5 estrelas. Eu acabei dando 4 estrelas
estrelas pro livro. Eu acho que ele não merece 5 estrelas por conta desses elementos, assim, muito variados que eu acho que não precisava, assim, pro final da história. Vamos ver o que a autora vai aprontar aí nos próximos livros. O segundo livro já está na pré-venda e eu tô muito ansiosa pra ler. Depois, gente, eu terminei Conto de Fadas do Stephen King. Fazia muito tempo que eu não favoritava um livro desse autor que eu gosto muito. Eu já li muitos livros do Stephen King. Esse daqui é o lançamento mais recente dele. E apesar do Stephen King ser o rei do terror, ele escreve uma fantasia muito incrível aqui nesse livro. E ele traz todos os artifícios de escrita dele que conquistam o leitor. E ele traz aqui nesse livro também, gente. A narrativa, ela te envolve de uma forma lenta, mas que você não consegue largar o livro, que você se envolve demais com os personagens. Tem aquela construção de personagem que você se apega muito a eles já no começo da história, antes de toda a ação e toda a trama acontecer. Então é inexplicável a forma que o autor faz com que nós, leitores, se conecte tanto sim com a história, nos pequenos detalhes, nessa emoção que ele já traz no começo, porque a fantasia do livro mesmo acontece ali depois de umas 200 páginas, gente. O livro é grande, e daí depois, quando começa a parte da fantasia, que vai se tratar de um outro mundo e vai se tratar de várias coisas envolvendo outros contos de fadas que a gente conhece, é uma aventura atrás da outra. É aquele livro de aventura, da jornada do herói, com muitos personagens ao longo do caminho. Ele é um livro que vai falar muito sobre amizade, que eu acho que é uma grande característica do autor, né? Que foi principalmente no livro do It, que ele traz, assim, aquele núcleo de amizade que te conquista bastante. Eu acho que ele trabalhou muito bem isso aqui, numa amizade do menino com o seu cachorro. Pra quem gosta de cachorro, gente, pra quem é apaixonado por cachorros, vocês vão amar a Radar. Ela é uma personagem incrível, um pastor alemão. E assim, a conexão deles é perfeita na história, eu acabei gostando muito. E assim, ó, eu só tenho elogios pra falar desse livro. Se vocês querem saber mais detalhes, tem um vídeo especial aqui no canal falando sobre o meu primeiro livro favorito do ano. Depois, gente, eu li um romance sáfico adulto de autoras que são brasileiras e eu amei demais, gente. Já foi o meu segundo livro favorito do ano, um seguido atrás do outro, que é Uma Pitada de Sorte. Esse livro, ele se passa na Argentina, no inverno, então a ambientação é muito gostosa, assim. E a personagem, ela é chefe de cozinha. Ela vai para uma entrevista de emprego que não dá muito certo e daí ela deixa um recadinho num livro, num sebo, com o e-mail dela, para caso alguém encontrar aquele recado, comprar o livro, por exemplo, encontrar aquele recado no meio do livro, mandar um e-mail para ela, na expectativa de ser, assim, o grande amor da vida dela, sabe? Uma história, assim, desenhada, né, de filme. E é aí que a personagem acaba tendo uma pitada de sorte na sua vida, porque não só isso acontece, como ela também passa nessa entrevista de emprego e ela vai trabalhar ali no restaurante que ela queria trabalhar. Então o livro, ele vai falar, além desse romance que tá acontecendo, dessa pessoa que ela encontrou, também vai mostrar, né, esse trabalho dela como chefe de cozinha. Ela vai conhecer ali uma chefe bem rigorosa, bem crítica, que acaba sendo uma personagem muito importante. E também ela começa a ver umas coisas lá no restaurante, também umas tretas, sabe, que ela acaba se envolvendo. Então é uma delícia esse livro. Eu amei muito, porque as autoras conseguiram entrelaçar as histórias ali do livro, assim, ó, que é perfeita. Sério, gente, ele é um romance adulto, um romance entre duas mulheres e assim, ó, me conquistou demais. É aquele romance fofinho, sabe? Ele não tem cenas hot, pra quem não gosta de livros hot. Ele é aquele livro, sabe, da conquista, que as personagens ficam juntas só no final. Eu amo esse tipo de romance, então por isso que esse romance foi fofinho e eu amei demais. Depois, gente, eu li Fumaça Branca, da Tiffany D. Jackson. Esse livro aqui é pra ser um livro de terror, porque nós temos uma personagem que ela vai pra uma casa com a sua família, que eles não precisam pagar aluguel, vão pra uma outra cidade e eles ganham essa casa aí pra morarem sem pagar nada. Só que essa casa aí é muito estranha. As pessoas da cidade não gostam dessa casa e a personagem começa a ver algumas coisas estranhas na casa. Dizem que ela é assombrada por uma bruxa e a irmãzinha dela, gente, começa a se comportar de uma forma estranha e fala que a casa pertence à senhora Dulce, que a dona Dulce não quer que ela fique ali na casa, que ela vai embora. E a menina, gente, ó, ela fuma
um baseado assim, ó, direto. Então ele é um livro bem fumado, igual diz assim o título do livro. Só que assim, ele vai falar muito sobre vícios também ao mesmo tempo, porque a personagem, ela ficou um tempo na reabilitação, por conta disso meio que deu um baque assim na família dela. Vai ser explicado aos poucos, né, como que isso aconteceu, por que isso aconteceu e tal. Mas assim, ela voltou da reabilitação e ainda fuma maconha e ela o tempo todo ela procura isso, até pensa em plantar lá no quintal da casa e daí a bruxa fantasma avisa, ó, não quer ninguém vivendo drogas aqui na casa da Dona Dulce. É uns negócios assim muito doidos, gente, que eu me diverti. Por incrível que pareça, eu me diverti com um livro que era pra ser de terror, porque eu achava assim engraçado essas situações, acabou sendo divertido, descontraído. Então ele não é um livro que te dá medo. Ele pode ter algumas cenas meio assustadoras, principalmente porque temos criança, né, envolvida, mas assim, não dá medo. Ele não é necessariamente um livro de terror. Ele é mais um livro de mistério, porque sabe qual que é o mistério maior do livro? É a cidade no qual ela foi morar. É uma cidade muito estranha. Tem muitas casas abandonadas e tem toda uma história ali das casas que pegavam fogo. Gente, é um mistério muito doido dessa cidade. Então ele tem muito desse mistério da cidade junto com esse mistério da casa e da véia bruxa ali da casa e tal. E assim, eu tava me divertindo com o livro, mas o final eu acabei achando bem decepcionante, porque eu queria que tivesse seguido um caminho e na verdade era um outro caminho assim que eu já desconfiava, sabe? No começo eu já desconfiava que poderia ir pra esse lado, só que eu tava na esperança que não e acabou indo pro lado que eu não queria. Então por isso que eu me decepcionei com o final do livro, mas no geral assim, ó, foi um livro divertido de ler. Ele é bem rápido de ser lido também. Depois eu li mais um romance sáfico de uma autora nacional, agora Rai Tavares, é o segundo livro que eu leio dela. E esse livro aqui, As Vantagens de Ser Você, foi lançado ano passado. E é um livro muito divertido e engraçado. Eu dei muitas risadas com ele. É aquele livro de amizade. Ele não é 100% romance. Ele é mais um livro de amizade e de uma viagem que ela faz com os amigos em busca de mudar a sua vida, em busca de esclarecer as suas ideias sobre o seu futuro. A protagonista, ela tem o sonho de ser escritora, daí ela larga o emprego e se inscreve num retiro lá no Tocantins. Um retiro, assim, de coach, né, de mudança de vida. Ela resolve ir pra esse retiro também porque a crush dela vai ajudar na organização desse evento. Então eles pegam um carro e vão em 5 pessoas de São Paulo até no Tocantins, no Parque do Jalapão. Gente, que viagem foi essa? Porque acontece tudo que tem que dar de errado. Tudo que dá errado acontece essa viagem, um pouco mais, e eles passam vários perrengues e aqueles perrengues engraçados para você passar com os amigos. Eu acho que a Rai Tavares é uma escritora que tira umas risadas gostosas dos leitores, sabe? Eu acabei gostando muito do livro, eu não esperava gostar tanto dele, e daí mais pro final, assim, a gente tem o romance se desenvolvendo e eu já nem mais esperava, sabe, esse romance, porque tava tudo muito divertido a parte dos amigos, e o romance foi um bônus, assim, só o sabor, né, pra finalizar o livro. Então eu recomendo muito para vocês darem uma chance para esse livro que eu gostei muito. Daí, gente, eu peguei mais um livro de lugar assombrado, que foi A Mansão Galante. Mas esse aqui não é bem assombrado. Ele é mais por parte de fantasia, envolvendo um outro mundo também. A protagonista do livro, ela é órfã, mas ela não sabe realmente o que aconteceu com a mãe dela. E daí ela tem a chance de descobrir isso indo para a Mansão Galante, que é a mansão do tio dela. O tio dela manda uma carta falando que lá é o lugar dela, que ela tem que ir pra lá. Porém, ela tem umas partes do diário da mãe dela, e uma dessas partes é tipo uma carta falando que ela tem que evitar a Mansão Galante, que ela não pode voltar pra lá. E o que ela faz? Ela vai pra lá, né, pra descobrir as coisas. Então, gente, esse livro aqui, ele é muito sobre esse mistério da família da Olivia. É um mistério de família que envolve uma parte fantasiosa da história também. E eu achei que esse livro, assim, foi muito fraco para as ideias que a Victoria Schwab normalmente tem nos livros dela. Eu não senti assim nenhuma energia de ficar empolgada com a leitura. Eu achei que o livro assim foi muito fraquinho, teve umas aventuras bem sem sal, assim, muito mais do mesmo. E chegando pro final eu já nem tava mais interessada em saber, sabe, o desfecho da história. Então eu acabei me decepcionando com esse livro também. A autora me decepcionou. Eu gosto muito da Vida Invisível de Ed La Rue porque é um livro único, completíssimo sobre as ideias da autora e a escrita poética
dela. Nesse livro aqui tem umas partes meio dessa escrita, assim, bonita. Tem até algumas ilustrações aqui no meio, sabe? Que dão um ar diferente pra história. Ó, tem umas partes assim, ó, que é cheio de enter. Que você pula, sabe? Mas assim, que deixa um aspecto bonito pra leitura. Mas, no geral, assim, me decepcionei com esse livro. Esperava bem mais dele. E o último livro que eu terminei esse mês foi A Noite Passada no Telegraph Club. Esse é um livro histórico que se passa nos anos 50. Nós temos uma protagonista que é descendente de chineses. E ela tá descobrindo a sua sexualidade nessa época onde o preconceito era muito mais forte, né, do que hoje em dia. Ela, né, não tinha referências, por exemplo, representatividade nas coisas para ela se identificar, para ela entender sobre o que tá acontecendo com ela, quem ela é. Então é muito interessante ver, né, como que uma jovem de 17 anos nos anos 50 começava a identificar a sua sexualidade. Então nós temos muito isso no livro. E depois também, quando ela encontra pessoas da comunidade LGBT, que é através desse clube, o Telegraph Club é uma boate LGBT em Nova York. Era uma boate secreta, né? Então ela passa a frequentar essa boate, ela faz uma amiga que ela acredita que a amiga seja igual ela. Então tem toda essa conexão que a personagem vai criando nessa ambientação que nós temos no livro. Então nós temos muitas coisas comoventes no livro, algumas coisas meio tristes, mas ele não é um livro ao todo triste, que você chora ou que você sente mal por conta de gatilhos, de homofobia. Não, eu achei que até o livro foi bem leve pelo tema, né, que ele quis trazer ali na história, mas é um livro assim muito bom, um livro muito interessante e ele te comove sim em algumas partes. Outra coisa que eu achei muito interessante também para quem gosta de romance histórico é que ele vai falar muito sobre os imigrantes chineses, né, por conta da família dela ali. Ela se sente mais acuada o tempo todo também por conta do que pode acontecer, né, com a família dela. Até porque é uma época onde eles estão usando também o comunismo para deportar imigrantes como uma desculpa, sabe? Então é muito interessante ver toda essa ambientação que o livro traz com esse tema. E ao mesmo tempo, gente, nós temos sim um romance fofinho acontecendo ali no meio, que é bem legal de ler. Um romance jovem, um romance que está amadurecendo. Então eu recomendo muito para vocês esse livro. Ele é muito bom, ele tem uma nota muito boa também, foi por conta disso que eu fiquei interessada em ler ele. E é isso, gente, essas foram as minhas leituras do mês de janeiro. Me conte aqui embaixo se você ficou interessado em ler algum desses livros. Tem todos os links na caixa de descrição, vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante. Aqui do lado vai estar a playlist com as outras leituras dos outros meses e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!